Pessoal, eu vou começar com uma pergunta que é simples e ao mesmo tempo muito ampla, né, que se divide em duas. A primeira pergunta é: por que você, Emerson Ferretti, quer ser presidente do Bahia? E, ao mesmo tempo, por que o sócio deve te escolher para essa missão? Ok. Eu preciso, para responder essa pergunta, eu preciso contar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho 52 anos. Desses 52 anos, eu tenho 44 anos dentro do esporte, dentro do futebol, especificamente. Não é pouca coisa não, Diego, não é pouca coisa não, Cabuz, são mais de 40 anos, exatamente 44 anos dentro do futebol. Eu entrei no Grêmio com 8 anos de idade, e só saí aos 23, foram 15 anos dentro do Grêmio, onde eu aprendi, né, a jogar futebol, me desenvolvi como atleta, e tive a possibilidade de realizar o sonho de me tornar um jogador profissional. Inclusive sendo convocado para a seleção brasileira, de base, várias vezes, né? E com 20 anos eu já era goleiro do Grêmio. E parei de jogar futebol só aos 35 anos. Então, como atleta, foram 27 anos como atleta. Disputando todos os tipos de competição, frequentando vestiários. Então, o dia a dia do futebol é muito familiar para mim, né? E eu joguei em vários clubes, eu joguei em 9 clubes. Então eu tenho também a experiência de ter rodado um pouco no futebol brasileiro, ter conhecido outras realidades. Após a carreira de atleta, eu comecei a carreira de comunicador, são 15 anos já trabalhando como comentarista esportivo de rádio e TV em vários veículos. Atualmente eu sou comentarista e apresentador da TV Aratu e também da Rádio Salvador FM. Mas paralelo a isso, existe um trabalho de 8 anos na gestão do Esporte Clube Ipiranga e também trabalhei com a Prefeitura de Salvador no preparo, né, na preparação da cidade para a Copa do Mundo. Trabalhei no governo do estado, na FUDESB também, e também trabalhei no comitê organizador da Copa América de 2019. Além de dar aula de gestão esportiva, além de dar palestra também sobre o tema, né? Então, a minha qualificação profissional, toda ela de mais de 40 anos, é dentro do esporte. Então, eu conheço o futebol muito bem e de 3 formas, né? De todas as formas possíveis: atleta, imprensa e gestor, e gestão, né? Eu tenho essa abordagem. Poucas pessoas, talvez, no futebol brasileiro tenham essa experiência profissional nessas 3 áreas. Mas não fica só na experiência profissional. Eu estudei também. Com 17 anos, eu já estava na faculdade de administração, lá em Porto Alegre. Não me formei porque com 20 eu já era goleiro titular do Grêmio. Só voltei à faculdade no final da minha carreira aqui em Salvador. Os meus 2 últimos anos como atleta aqui, eu já estava novamente na faculdade. Sou formado em administração, pós-graduado em gestão esportiva e inúmeros cursos de especialização na área de gestão esportiva, de gestão de futebol também, que são diferentes, né? Inúmeros cursos de especialização. Por essa história, eu já consigo explicar o porquê que eu quero ser presidente do Bahia, além de o porquê, assim, estou preparado para tal, e talvez o mais importante, é um sonho ser presidente do clube que eu amo, que eu aprendi a amar, que eu cheguei na Bahia há 24 anos atrás e criei uma identificação muito grande com o torcedor, com o clube, e muito rápida. E não foi só uma via única. O Emerson com o clube, o Emerson com a torcida. Foi do clube com o Emerson e da torcida com o Emerson. Isso eu costumo falar. Isso não é toda hora que acontece. Não é todo clube que a gente joga que acontece essa identificação. E não é todo jogador. Você vê que passam inúmeros jogadores no Bahia e quantos criaram esse vínculo tão forte como eu criei com o clube, a ponto de ter objetos pessoais meus, conquistas pessoais e conquistas coletivas minhas dentro do museu do clube. Eu entrei para a história do clube. Isso eu dou um valor muito grande. É uma conquista minha pessoal, uma das maiores da minha vida profissional e da minha vida pessoal.
Então, ser presidente do Bahia é uma maneira de retribuir todo o carinho, todo o amor que eu recebo na Bahia desde o primeiro dia que eu pisei aqui. Eu gosto de gestão, eu estudei para ser gestor, eu me preparei para ser gestor e gestor do clube que eu amo. Isso explica o porquê que eu quero ser presidente e a minha experiência profissional para o sócio, para o torcedor que vai votar, para o sócio, já diz também, já traz diferenciais que só eu tenho em relação aos outros candidatos, né? De poder vivenciar o futebol de dentro de campo e também vivenciar o futebol de outras formas. E o preparo todo fora de campo que eu tive. Então, tem diferenciais e isso é talvez o motivo que eu acredito que seja o porquê que os sócios deveriam, né, ou deverão votar em mim aí no próximo dia 2. Chegou bem, já mostrou a bagagem, apresentou as credenciais. Então, vamos conversar sobre esse momento. A gente bem sabe, Emerson, que o departamento de futebol, hoje em dia com a SAF, é de responsabilidade da própria SAF. Mas a gente também bem sabe, você já vive isso muito,